grid já está formado pela equipe do Fliperama Nerd, o Mário Verde largando bem nesta manhã, segurando a emoção para falar sobre a série do Ayrton Senna. As luzes vermelhas se apagam e começa mais um speedrun. Agora é 30 minutos só sobre a série da Netflix. Ficou bom. Dá pra fingir, não dá? Já dá pra ser narrador da Fórmula 1. Tô feliz. Então é isso, estamos começando mais um speedrun. Eu já tô ficando até emocionado aqui de pegar e falar sobre Ayrton Senna, porque no final do ano, como presente de Natal aqui pra mim que vos fala, a Netflix deu de presente uma série, não exatamente um documentário, mas uma série documental, ficcional documental, sobre a vida de que, na minha opinião, é um dos maiores, se não for o maior brasileiro nascido em todos os tempos, que foi Ayrton Senna. Ao longo desse speedrun você vai entender por que ele era o Superman da vida real, o super-herói da vida real. Vamos comentar algumas coisas que pegou meio mal de falar um pouco na série, que eu não gostei muito, que eu achei meio forçado. Mas, antes da gente começar, assim como a McLaren da Marlboro era entupida de patrocínios, não só da Marlboro, a gente tem que fazer também o nosso momentinho jabá pra gente, porque eu tenho que lembrar vocês que, apesar da gente não falar de automobilismo, infelizmente, porque eu gosto muito de falar sobre Fórmula 1, corridas, enfim, tô aqui acompanhando a Rally Dakar enquanto tô gravando esse episódio, a gente, no Fliperama Nerd, a gente tem o nosso Instagram, que é @FliperaMaNerdOficial, e todas as outras redes sociais é @FliperaMaNerd. Só seguir lá no TikTok, Twitter, o que seja. E no nosso Instagram, no nosso TikTok, tem vários conteúdos. A gente sempre avisa quando tá saindo um episódio. E também uma outra rede social que a gente está trabalhando recentemente é o YouTube, não necessariamente uma rede social, mas sim uma nova plataforma para você poder escutar o Fliperama Nerd e indicar para aquele seu amigo que não assina o Spotify Premium, não assina um Deezer, se bem que Deezer é assim, você tropeçou na padaria, você ganhou um Deezer Premium. Mas caso ele não tenha acesso a esses streamers de música, quer escutar do computador, quer abrir o YouTube, a gente tá lá no YouTube também, porque o Google matou o Google Podcasts e passou tudo pro YouTube Music. Então, a gente tá lá no YouTube, chega lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify, entra no seu celular, dá 5 estrelinhas pra gente e... caso você queira apoiar o Fliperama Nerd um pouquinho mais, a gente tem o nosso plano de apoiador lá no Catarse, Catarse com S, ou seja, CARTARSE. Você chega lá, catarse.me/fliperama_nerd. Lá você tem acesso aos nossos 3 planos de apoiadores, começando com R$5, velho. Tem cidade no Brasil que a passagem de ônibus é mais cara. Ou seja, você gasta mais para ir para sua faculdade ou para o seu trabalho do que o plano de ficha de bronze do Fliperama Nerd, que já te dá acesso ao nosso canal exclusivo no Telegram para falar sobre jogos, anime, série, filme, automobilismo, futebol, o que você quiser falar dentro desse canal, você vai conversar com a gente, comigo, com o Hilário, com o Hawking, com o Douglas, com o Johnny, com o Roquette e com os outros fichas. Mas caso você queira apoiar a gente um pouquinho mais, com R$20, menos do que uma pipoca no cinema, menos do que um ingresso de cinema, você estará ajudando ainda mais o nosso podcast e também estará decidindo o que é que vai sair em cada mês no nosso podcast. E caso você goste demais da gente, você sempre pode assinar o nosso plano de ficha de ouro. Esse plano secundário é o ficha de prata, bronze, prata, ouro. O ficha de ouro, pagando R$40, tem combo no Burger King e no McDonald's que é mais caro do que isso. Com R$40 você tem acesso a todos esses benefícios, ou seja, o grupo do Telegram, a possibilidade de votar quais são os episódios que vão sair no mês seguinte. Você vai ter seu nome citado aqui, ganhando um beijinho na sua nádega direita, de agradecimento por estar apoiando a gente. E também você vai ter a oportunidade de escutar o ao vivo aqui no nosso canal do Discord, que a gente tem um palco exclusivo para os casters aqui do podcast e também para os fichas de ouro. Recados dados, então vamos falar de Fórmula 1, porque eu só abro o speedrun para falar de coisa que eu gosto, né? O primeiro foi de Cubo Mágico, agora é de Fórmula 1. Mas vamos falar sobre a série do Ayrton Senna. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança
e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Ayrton Senna da Silva, paulistano, nasceu de uma família que tem um certo dinheirinho e desde o começo lá da série já mostra que ele é fissurado por um tal de carrinho, um tal de volante, pedal, embreagem, câmbio. Ele já é fissurado nisso desde pequeno, desde o momento que o pai dele, empresário, deu um kartzinho para ele começar a brincar. Foi passando-se o tempo, o Senna foi ganhando corridas, foi ficando um pouquinho mais profissional e ele foi... Eu não lembro, porque isso a série deixa meio solto se ele foi campeão mundial de kart, eu não lembro, mas ele começou a carreira no kart, mostra um pouquinho já na série, assim, um encontro com Balestre, que eu vou ir falando um pouquinho mais pra frente, que meio que não aconteceu, que tipo, meio que mudou as regras. Eu sei que ele tem menos títulos de kart do que alguns outros grandes nomes da Fórmula 1, como o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa. Eu sei que eles têm mais títulos de kart do que o Senna, porque o negócio do Senna é que ele foi pulando muito rápido de categoria, ele chegou muito rápido na Fórmula 1. Por quê? Categoria de base de automobilismo, se você ganha, você chega rápido na Fórmula 1, não tem como. E mostra isso bem na série. Desde aquela primeira volta que ele deu de teste lá na Europa, quando ele foi convidado para fazer esse teste de Fórmula 2000, ou foi 3000? Putz, eu tô horrível de ficar relembrando as categorias de base daquela época, bicho. Fórmula Ford 2000, exatamente. Que mostra aquele carrinho azul que ele deu a primeira volta no primeiro episódio. Ele foi saltando de Fórmula 2000, Fórmula 3 e pá, Fórmula 1. Lógico, essas categorias têm as etapas regionais, ou seja, foi Fórmula 2000, Fórmula 3 regional, Fórmula 3 mundial e Fórmula 1. Porque quando o piloto ele é bom, isso a gente tá vendo agora, inclusive com um brasileiro dentro da Fórmula 1, quando ele vai ganhando as categorias de base muito rápido, a gente teve isso com o Oscar Piastri, que hoje pilota pela McLaren, a gente teve isso com o George Russell, que tá na Mercedes, e a gente teve agora com o Gabriel Bortoleto, que é o brasileirinho que tá indo representar a gente lá na Fórmula 1 ano que vem. Ano que vem? Não, mentira, que já estamos em 2025. Esse ano já, nossa, esse ano tem brasileiro na Fórmula 1, tô feliz. Quando você ganha as categorias de base muito rápido, você vai se destacando, você chega rápido à Fórmula 1, que foi o que aconteceu com o Senna. O Senna foi pra Europa, piscou, passou 3 anos, ele já estava começando na Toleman, que era uma equipe de finalzinho de pilotão, que não tinha muita perspectiva, não tinha muita visão de ganhar campeonatos, ganhar corridas, ganhar títulos. Era uma equipe de fundo de pelotão que queria se desenvolver e desenvolver pilotos. Não tem nada de errado nisso, porque existem equipes na Fórmula 1 que não tem essa vontade, não é exatamente vontade, mas o objetivo final deles não é chegar no campeonato de Fórmula 1. Lógico, se acontecer de um ano eles estiverem fortes, eles vão querer ganhar o campeonato. Mas tem equipes que elas querem conquistar aquele espaço delas, que no caso era conseguir desenvolver pilotos. Não é o caso da Toleman. A Toleman ela estava tentando, era uma equipe garagista, mas a gente tem equipes hoje mesmo que a meta deles é desenvolver pilotos. Aí a gente tem Racing Bulls, a gente tem a Sauber, a Haas, eu não sei o que ela faz direito na Fórmula 1, mas tá lá. E o Ayrton Senna, ele começou nessa equipezinha de fundo de pelotão, como qualquer grande piloto. É muito raro você ver pilotos chegando logo de cara em equipe de ponta. Você pode contar nos dedos, você voltando na história, mas eu não tô aqui para falar de história de Fórmula 1, eu tô aqui para falar de Ayrton Senna. Por quê? Ayrton Senna ele já se mostrava um pouco diferenciado dentro do automobilismo desde as categorias de base, porque ele já apresentava um negócio que hoje é comum na Fórmula 1, que é o piloto ele decorar a pista. Isso mostra no primeiro episódio da série que quando eles estavam fazendo aquela voltinha para apresentar o autódromo, enquanto que estavam tentando mostrar a pista é assim, ela é meio fresca, tá com neblina, mas
você dá pra ver tal coisa daqui e tal. O Senna ele já tava olhando, não, nessa curva aqui, se eu passar de terceira com o pé um pouco levantado, eu acho que dá pra fazer mais rápido, porque se eu passar de segunda de pé embaixo ou quarta de pé embaixo, eu vou rodar. Se eu subir aqui, pegar esse ponto aqui para entrar no apex da curva, vai dar certo. E ele realmente, com relação à competição, ele tinha essa cabeça sempre voltada para quão mais longe eu posso chegar. E dentro da Fórmula 1 isso é um pensamento comum da gente se ter. Todo piloto ele tá buscando limite, não passar desse limite, mas andar o mais próximo do limite. Mas o Senna, ele tinha isso e ele não tinha uma outra coisa que é normal do ser humano, que é ter medo. O Senna era meio doido pilotando. E uma corrida que mostra isso bem, de como era feito não só essa vontade de ganhar do Senna, como eu falei, todos os pilotos de Fórmula 1 querem ganhar, eles estão lá porque eles querem ganhar, são extremamente competitivos, mas o Senna, ele tem isso, mais um misto de baixa tolerância a erro com uma facilidade de foco, de focar, de treinar, de praticar, de persistir, que é raro de você achar até em pessoas fora do... Tipo, dentro do esporte é difícil de você achar, na vida real é mais impossível ainda de você achar. É uma característica rara que ele tinha, porque a corrida que eu vou comentar é justamente a corrida, o primeiro GP de Mônaco que ele participou com a Toleman, que para eu tentar explicar para vocês o que ele fez naquele ano, que mostra na série, para dar um impacto mais forte, cara, é como se... Vou relembrar uma Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo que a Islândia participou. Foi a primeira Copa do Mundo que a Islândia participou, e ela foi jogando, começou a bater em todo mundo, saiu da fase de grupo, chegou no mata-mata, e foi indo, eu não lembro se ela foi eliminada em oitavas de final, quartas de final, mas ela chegou até o mata-mata na primeira Copa do Mundo dela, com tipo, velho, o goleiro era um dentista, sabe? Tipo, ele pediu folga, ele entrou de férias pra jogar uma Copa do Mundo. Não exatamente isso de ser um cara do dia a dia que foi pra Fórmula 1, como não é o caso do Senna. Ele foi moldado para ser esse piloto, mas ele que se moldou, mas era algo similar, de você ver um piloto na sua primeira temporada, numa equipe de fundo de pelotão, descendo a lenha no carro na chuva em Mônaco, que é uma das pistas, não pista, uma das pistas mais tradicionais da Fórmula 1, que é bem estreita, aquele circuito ele é bem estreito, é rua normal, qualquer coisinha você bate, acabou sua corrida, e se você não bater muito forte, se machucar. Felizmente tem muito tempo que isso não acontece hoje em dia na Fórmula 1. Mas pensa que é isso, com uma puta de uma chuva acontecendo naquele final de semana, mas como diz na própria série, a chuva, ela deixa os carros todos no mesmo nível. E o Senna deu conta de mostrar isso, porque o Senna ele era um cara que isso não mostra na série, eu queria que tivesse mostrado. Quer dizer, mostra, mas ficou meio de segundo plano, tipo, o que engajou ele de se dedicar na chuva. Ele estava disputando um campeonato de kart, começou a chover, e ele estava liderando, a chuva atrapalhou ele não soube lidar como correr na chuva, e ele foi rodando, perdeu a corrida. Desde então, ele teve essa relação mística dele com a chuva, que nunca mais eu vou perder na chuva. E quando chovia, ele saia correndo, puxando o kartzinho pra ir pra pista, porque na fazenda dos pais dele tinha uma pista de kart pra ele praticar, e ele ia descendo a lenha no kart, rodava, tá bom, vamos tentar de novo. Rodei aqui porque eu passei desse jeito, rodei aqui porque eu tava pisando muito no acelerador, rodei aqui porque eu dei muito freio. E ele começou a ter essa naturalidade de guiar na chuva. Voltando pra aquele ponto, que o Senna, ele tem esse quesinho de tipo, eu nunca mais vou perder na chuva. E ele nunca mais perdeu na chuva, desde então, de tipo, porque ele foi focado de ficar praticando, de ficar treinando, e virou esse monstro pilotando na chuva, que foi o que todo mundo viu na primeira temporada dele da Fórmula 1, porque ele foi indo. Quando ele tava prestes a ultrapassar o Prost, que também é outro nome que a gente vai citar muito aqui, acabou a corrida, cancelaram a corrida antes da hora, e do nada uma equipe do fundo do pelotão, uma Islândia na Copa do Mundo, pegou um pódio, ele pegou um segundo lugar, mas para quem acompanha a Fórmula 1 sabe o
quão difícil é você chegar até num segundo lugar, num terceiro lugar. Ainda mais com uma Fórmula 1 que tem várias equipes que são literalmente titãs do automobilismo, investem rios, bilhões, trilhões de dólares. Não trilhões, mas 1 bilhãozinho, algumas equipes chegam disso. Tipo, a gente tem a Ferrari que literalmente vive pela Fórmula 1. Se a Fórmula 1 acabar, a Ferrari entra em crise existencial. E pensa isso, esse Olimpo do automobilismo, do nada uma Toleman, que é uma equipe que, cara, se você não conhecia, foi assistir a série de Curioso e tal, você nem sabia que essa equipe existia, chegando no segundo lugar com um piloto no primeiro ano dele, porque assim, hoje a gente sabe quem é o Senna, na época ninguém sabia. Na época, assim, só o jornalista, os caras mais maluco com Fórmula 1 que lia todas as revistas da época, porque não tinha internet na época pra gente saber quem que era o Senna. Do nada esse cara chega, deita o cabelo na chuva e pega um segundo lugar. É esse o nível que a galera tava tendo naquela corrida. E aí, como eu falei, um piloto que ganha, um piloto que anda bem, um piloto que é rápido, um piloto que, nesse estilo do Senna, vai avançando na Fórmula 1 naturalmente. Aí foi indo pra Lotus, que aí foi onde ele conseguiu a primeira vitória dele. Eu acho que a série falhou um pouquinho sobre falar sobre a primeira bandeirinha verde que ele pegou, que ele achou essa bandeira logo depois do Brasil perder a Copa de... acho que foi 86. Foi 86. Que era Brasil e França, final, e o Brasil perdeu pra França, e tava aquela coisa meio brocochô pro Brasil. O Senna ganhou a corrida nos Estados Unidos, viu uma bandeirinha brasileira lá, pegou e deu aquela clássica voltinha dele segurando a bandeira do Brasil. Essa história, por exemplo, não tem na série. Eu acho que deveria ter, porque é algo extremamente icônico pro Senna. Pro Senna, pro Brasil, pro automobilismo em geral. Tipo, o Lewis Hamilton repete esse gesto do Senna quando o Hamilton ganha no Reino Unido. Mas, voltando em pontos que eu acho que a série ficou meio esquisita, cara... Todo mundo fala da Xuxa, tipo, o episódio focado na Xuxa, eu acho que... Só fazendo um comentário bem rápido, tipo, eu já esperava que ia acontecer esse episódio da Xuxa, assim, essa forçação de barra, porque a família Senna odeia a Adriane Galisteu. É isso, tipo, é um assunto já batido, tipo, a Adriane Galisteu, tipo, todo mundo fala que foi o grande amor da vida do Senna, mas a família não aceita isso, e ficava forçando a barra com a Xuxa, até no velório do cara, tipo... Ficaram forçando a barra com a Xuxa, falando que ela era a viúva do Senna. É isso, tipo, era algo que eu já tava esperando. Queria ter, a atriz é boa pra caralho, tipo, é igualzinha a Xuxa. Assim como o Gabriel Leone, que é o cara que faz o Senna, é um puta de um ator, porque, cara, é a mesma coisa de, tipo, você ver as filmagens das cenas que são gravadas na série, tipo, se você pegar a cena real e a cena da série, é a mesma coisa. Tipo, o jeito que o Gabriel Leone fala... Os trejeitos da atriz que faz a Xuxa, que eu não lembro o nome, perdão, a atriz da Xuxa, se você estiver escutando o Fliperama Nerd, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no YouTube e nos perdoa, mas eu virei seu fã por causa do seu trabalho. Mas o que me incomodou levemente foi de pintar uma relação muito maniqueísta do Senna, porque, voltando lá pra história, o Senna foi pra Lotus, fez suas primeiras vitórias, começou a mirar uma disputa de campeonato, e aí ele foi pra McLaren. Pra quem não sabe, a McLaren em 88 foi até 2022 a equipe mais dominante da história da Fórmula 1, porque na temporada de 88 a McLaren perdeu só uma corrida, ou seja, todas as outras corridas ou foi o Senna ou foi o Prost ganhando. E, inclusive, se fosse pra falar uma corrida pra eu voltar no tempo pra assistir, eu queria ir pra 88 ver o Grande Prêmio da Itália, porque foi a corrida que as duas McLarens não deram conta de terminar e quem ganhou foi a Ferrari, na Itália. Mas isso é história pra outro cast. E quando entra Senna e Prost, que não só eram os dois melhores pilotos da época, mas, na minha opinião, um dos dois maiores pilotos de Fórmula 1 da história, lógico que eles iam dar cabeçada, lógico que eles iam se provocar, é lógico que ia dar ruim, porque você tá colocando literalmente dois leões dentro da mesma jaula, mas
O que eu achei que eu tava esperando um pouco que fosse acontecer e não aconteceu, ficou muito uma coisa de tipo, o Prost que ficava tentando sabotar o Senna, e o Senna sempre era o certo, que nunca fez nada e sempre era o correto. E ficou meio esquisito, pelo menos pra mim, que tem essa... Assim, cara, eu vi a série, começava a chorar aleatoriamente vendo a série. Eu sabia a fala que ia falar em cada cena. Eu sabia o que ia acontecer no episódio. E quando chegou nessa parte, porque foi a parte assim, onde o Senna tirou tudo dele, o Prost tirou tudo dele, eu pensei que ia mostrar algumas malevolências que o Senna também fazia, porque, assim, o Senna como pessoa, ele era um cara muito legal, ele sempre preocupava com o próximo. Tem a cena, não mostra na série, mas ele já parou um treino classificatório para salvar uma vida. Ele sempre realmente foi muito sentido com a situação do Brasil na época para criar o Instituto Ayrton Senna, mas o Senna dentro da pista, o bicho era um capeta. Se você tava atrás do Senna, se você fosse tentar ultrapassar ele começava a fechar o carro, não necessariamente te empurrar para a parede que nem o Schumacher fazia, mas ele começava a fechar a porta num ponto que assim, velho, você não vai me passar, porque se você tentar me passar, nós dois vamos bater. E ele era maluco desse ponto, de tipo, velho, você não me ultrapassa, se você tentar me ultrapassar, nós vamos bater. E ele tentando ultrapassar, velho, se você me fechar, nós vamos bater. Eu tô nem aí. E ele pilotava muito desse jeito, ele era muito agressivo na pista, era um negócio que assim, quando ele entrava dentro do carro, parecia que ele virava outra pessoa. Eu pensei que ia mostrar um pouco isso, porque ainda assim é um cara brasileiro, batalhador, que não busca a vitória a qualquer custo, que tenta buscar trabalhar, mas literalmente a qualquer custo. E foi um pouco disso que começou a azedar a relação do Senna com o Prost. O Senna sempre falava, e não é falando da boca para fora, sobre o Balestre, que era o chefão da Fórmula 1, de ficar favorecendo o Prost. Realmente isso aconteceu, o próprio Balestre já assumiu logo anos depois, mas o Senna também ele não era um cara muito fácil de lidar dentro da pista. Tanto que eles citam um episódio que eles tinham um acordo, o Senna e o Prost, e o Senna que descumpriu esse acordo primeiro, e realmente foi isso. O Senna que descumpriu esse acordo porque ele queria pegar e cair na frente. E foi assim que começou a azedar a relação dos dois. Eu achei que ia retratar um pouco essa corrida, ou explicar melhor como isso aconteceu, e não, eu senti muito como se, tipo, a relação dos dois começou a dar errado por inveja do Alain Prost. Não acho que foi isso, não, pelo menos assim, pelo que eu, cara, assisti um monte de corrida antiga, eu sou maluco com Fórmula 1. Na minha concepção não foi isso que aconteceu, e eu acho que não é algo de manchar a reputação desse mito real que é o Ayrton Senna, porque o Senna ele é quase que uma figura messiânica, né, pro Brasil e pro automobilismo, principalmente o automobilismo brasileiro. Mas eu não acho que ia manchar essa história dele, de mostrar que a relação dos dois começou a azedar porque o Senna queria ficar na frente. Mas isso é o que eu fico meio pá com essa história. Tem algumas coisas assim que reclamaram na série, eu vi um monte de crítica falando que porque a série tá muito dramática, tudo. Cara, é uma série ficcional falando sobre o Senna. Eu quero mais que seja dramática, eu quero que toque o tema da vitória quando mostra a cena dele ganhando o campeonato de 88. Eu quero que toque música emotiva dele ganhando no GP do Brasil. Eu quero isso. Gostei muito, chorei muito. E meu comentário é mais sobre, eu queria ver mais do Senna real. Eu senti muito como se eu tivesse... Ele era esse super-herói, mas eu queria ver um pouco mais... Melhor, vou definir melhor o que é que aconteceu. Sobre meu resultado geral da série. Eu vi uma série sobre o super-herói Ayrton Senna. E por ser uma série ficcional documental, por mais que elas puxem a sardinha dos pilotos, eu senti muito... Eu queria ver um pouco mais de Beco, que é o apelido do Ayrton Senna, que é o Ayrton do dia a dia, de tipo, o Beco que erra, o Beco que dava muita cabeçada dentro da Fórmula 1, o Beco que estragava carro pra caralho correndo dentro da Fórmula 1.
e eu vi mais o mito, quase quase um deus Ayrton Senna, tipo, um deus do automobilismo. Não que isso seja inválido, tá? Porque também chegando nessa parte de retratar esse mito Ayrton Senna, essa lenda Ayrton Senna, eu acho que deveria ter tido outros momentos de corridas que eu acho que a Netflix poderia ter colocado. Como a corrida de Donington Park, que ele fez um show na chuva naquele ano, acho que foi em 93. A corrida de 86 do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que foi a primeira... Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais desse símbolo da bandeirinha do Brasil, se for para tratar o super-herói Ayrton Senna. Mas, tirando isso, o resto da série é lindo, maravilhoso. Os efeitos especiais são perfeitos, as atuações são maravilhosas. E, como eu falei, eu chorei, mas bicho, tanto que eu chorei. Eu comecei o último episódio já chorando, velho, de soluçar. Na hora que mostrou ele com o macacãozinho da Williams, eu já comecei a chorar. Porque eu já sabia o que ia acontecer no final do episódio. Eu acho que todo mundo já saberia o que iria acontecer. Tipo, spoiler da série, o Senna morre no final. Mas eu já comecei a ficar meio tenso. Eu fiquei meio tipo, caralho, velho, não tô afim de ver isso. Foi acontecendo as coisas. E, resumindo, a série foi uma série pra tentar impactar. Impactou eu, fãzinho de Fórmula 1, que gosta, que acompanha, que é maluco por esse cara que morreu há 30 anos atrás ainda. E a série deu conta. Tentou me deixar emocionado, tentou me fazer ficar fissurado. Cara, tipo, eu gosto muito de reassistir essas corridas antigas. Eu queria muito ter essa noção do que era esse cara na época, lá em 1990, 1988, 89, e eu não tive, porque eu nasci em 97. E a série deu conta de dar um pouquinho do que era esse evento nacional, que era todo mundo parar domingo de manhã para assistir uma corrida de Fórmula 1. É isso. A série é maravilhosa. Tecnicamente falando, roteiro, minha crítica com o roteiro é sobre decisão criativa, não é muito problema de roteiro. O roteiro é todo amarradinho, funciona bem, os atores são maravilhosos. Cara, tipo, o ator que faz o Alan Prost, ele já foi piloto de teste de alguma equipe de Fórmula 1, que eu não lembro qual que foi, mas o piloto que faz o Alan Prost, ele sabe pilotar na vida real. O Gabriel Leone, ele fez um monte de treinamento pra falar igualzinho ao Senna. Fez alguns treinos também de pilotagem, não só por causa do filme do Senna, mas porque ele fez também o filme do Ferrari, que lançou no começo do ano passado aqui no Brasil. E tecnicamente a série é perfeita para os haters de cinema nacional, de produção audiovisual nacional. Vocês vão gostar, porque parece algo gringo, mas você sabe que é brasileiro, porque tem algumas coisas, cara, você vê o programa da Xuxa nessa série, você bate o olho, você sabe que é brasileiro. Não tem como, aquele caos do programa da Xuxa, que eles reproduzem certinho, você sabe que é brasileiro aquilo. E é isso, cara, uma série pra ovacionar essa lenda. Eu não tô aqui pra tentar te explicar quão grandioso foi o Ayrton Senna, por que ele é o melhor do mundo, por que ele, na minha humilde opinião, ele é o maior esportista do Brasil. Tipo, por que ele é o maior brasileiro de todos os tempos? Porque eu não vou te explicar isso, porque você vai lá assistir a série, você tá escutando esse cast porque provavelmente assistiu a série, ou se você ainda não se decidiu, eu espero que esses 30 minutinhos tenham te ajudado a convencer a pegar lá e assistir a série, porque a emoção que eu senti, eu vou ser muito sincero, eu acho que eu nunca joguei, assisti, li nada que me fez chorar tanto quanto essa série. Cara, eu fiquei emocionado aqui falando aqui, mano. Mas se tem uma coisinha que consegue me deixar mais emocionado que a série do Senna, é o agradecimento que eu vou fazer pro Perfil, pra Vivian, pro Bruno Felipe, pro Pedrinho e pro Bittencourt Irmão, que são os nossos fichas de ouro, que, cara, sem brincadeira nenhuma,
o Fliperama Nerd não estaria no patamar que a gente tá se não fosse o apoio de vocês. Então, por isso, um beijo na nádega esquerda de vocês, porque na nádega direita eu já falei que tinha dado esse beijo no começo do cast. Muitíssimo obrigado, vocês são extremamente valiosos mesmo, de tipo, o cast inteiro tem um carinho enorme com vocês. Eu tô emotivo, eu tô falando isso, tô meio emotivozão, porque, como eu falei, falar de Ayrton Senna é um negócio que me mexe bastante. Então é isso, brigadão pra quem assistiu, pra quem não assistiu a série, vai lá assistir, acessa a Netflix, ou então dá seus pulos Flix aí, assiste a série, porque ela é importante, só ajudou a compor 2024, que foi o melhor ano pro cinema brasileiro, e falou! Sintonia Criativa.